E agora há pouco eu conversei com o doutor José Vanderlei Neto, todo mundo deve conhecer, né? Um cardiologista famoso aqui em Alagoas, que também é político, foi ex-vice-governador do estado. E não tem jeito, Terry, que a pandemia acaba atingindo a todos de uma forma ou de outra. E o doutor Vanderlei também foi afetado da seguinte maneira: a equipe de cirurgia dele testou positivo para a Covid-19 e ele precisou suspender algumas cirurgias que já estavam previamente agendadas por conta do risco de infectar o paciente que seria operado. Então, a gente conversou sobre esse assunto e ele também criticou a falta de união da população, né, em relação à doença. Existe esse discurso, esse fla-flu, essa politização que só atrapalha. Confira a entrevista. A partir de agora a gente conversa com o Dr. José Vanderlei Neto, cardiologista, que é uma referência nessa área e também ex-vice-governador de Alagoas. Dr. Vanderlei, muito obrigado por nos atender para a gente conversar um pouco sobre esse momento, né, que acaba atingindo, de certa forma, todas as pessoas. Inclusive a equipe de trabalho do senhor também foi afetada pela Covid-19 e isso acabou interferindo nas cirurgias que estavam previstas? Sim, Lucas, todos estamos afetados, né? A população em geral e principalmente os cuidadores de saúde, né? Os médicos, os enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem, nutricionistas, toda a equipe é afetada e está correndo risco, né? Risco de vida. Por isso que é muito importante que as pessoas entendam esse momento, permaneçam em casa, aqueles que podem, que alguns não podem, como nós, médicos, enfermeiros, etc., né? E mantenham o distanciamento social, é a única forma que a gente tem de nos defender, cuidado com as mãos, com a higiene das mãos, né? E sem isso, essa epidemia será uma coisa devastadora, porque vão adoecer muitas pessoas ao mesmo tempo e nós não vamos ter estrutura para atender. Nem estrutura material, hospitais, que o governo está montando, muita propriedade, né, locais para atender, mas principalmente os cuidadores. Então, em respeito à sua família, em respeito aos seus amigos e à equipe de saúde, as pessoas devem colaborar com esse momento difícil que passa o mundo, né? Não é o Brasil e não é Alagoas. Então, é um momento muito difícil. Segunda-feira eu fui operado na Santa Casa e nos deparamos com a informação de que 4, 5 médicos estavam contaminados, ligados à cardiologia, né? E algumas outras pessoas. Isso desfalca a equipe, né? E quando você tem um ambiente desse, põe em risco também as pessoas que vão se operar. Ainda bem que os hospitais rapidamente estão se organizando, já estão organizados, né? Todos eles, né? Separando lugares para essas pessoas que forem contaminadas e precisarem de internamento, né? Pelo coronavírus, né? E mantendo também a estrutura para atender as outras doenças. Lembrar que ninguém parou de ter infarto, ninguém parou de ter câncer, as pessoas estão adoecendo. E se sentirem mal, elas procurem o serviço de saúde, procurem as emergências dos hospitais para poder serem atendidas, porque senão não pode se transformar num pânico. Ele tem que ter cuidado para não se contaminar. Pânico não. Mas ficar em pânico, fica em casa e morre de uma outra doença grave. Por exemplo, as doenças cardiovasculares matam também, são consideradas uma epidemia, só que a gente tem toda uma estrutura para atendê-las, né? Elas foram acontecendo progressivamente, que está ligado também à idade dos pacientes. Então é um momento muito difícil que a humanidade passa e a Alagoas passa. Então, precisa a colaboração de toda a população. Nessa hora, esse vírus está deixando todos, do mais rico e a pessoa que se acha mais importante, até o mais humilde, literalmente de joelhos. Essa é uma lição também de humildade para a humanidade. Agora, doutor, como é que o senhor está enxergando o cenário aqui no estado em relação à estrutura? O senhor, como médico e também ex-vice-governador do estado, em relação à estrutura oferecida até o momento, há uma reclamação grande também, principalmente dos profissionais das unidades de saúde
do município por conta da falta de material de proteção individual? Olha, eu conversei com o governador, com o secretário de saúde, me coloquei à disposição para ajudar, né? E as decisões que estão sendo tomadas para montar a estrutura aqui, elas estão absolutamente corretas, e não estão fundamentadas na cabeça só do governador e do secretário. Tem uma comissão aqui de infectologistas, e esses caras são as pessoas importantes agora, é quem tem que dizer o que é feito, o que deve ser feito, comandada pelo professor Zé Maria Constante, e formou muitas gerações de médicos e de infectologistas aqui no estado. Os governadores do Nordeste montaram uma assessoria científica com o professor reconhecido internacionalmente Miguel Nicoleles, e está aí interligado com as universidades brasileiras e internacionais para ajudar eles a tomar essas decisões. Decisão numa hora dessas tem que ser tomada por médicos especialistas na área. E quem operacionaliza são os políticos, são os governadores, são os prefeitos. Em relação à estrutura que está sendo montada, Lucas, ela está sendo montada com muito cuidado, mas tem problemas sérios, né? Porque a falta de insumos é uma realidade no mundo inteiro. Os governos, apesar de ser alertados, quando eu falo disso, os governos centrais, mesmo das grandes nações, não se prepararam para isso. Essa epidemia não será a última. E foram pegos literalmente com as calças na mão, né? Com cenas de pirataria aérea, né? De sequestro desses materiais básicos para se cuidar, né? Acho que na medida do possível, né, isso foi decretado calamidade no estado, agora foi decretado no município, para que se possa fazer a compra desses materiais sem licitação, na emergência, e o que a situação requer. Então acredito que isso vai sendo gradativamente, né, consertado, né, na medida do possível, principalmente quando há uma cooperação muito grande, que está havendo aqui, do Estado com os municípios. O Sistema Único de Saúde é uma bênção. Se a gente não tivesse esse Sistema Único de Saúde hoje, nós estaríamos muito mal. E ele está em todos os municípios, né? E quando acontece essa sincronização, né, essa união de estados e municípios, pode-se montar essa estrutura com muito mais rapidez, né? E com muito mais segurança. A reclamação dos profissionais é justa, deve-se dar atenção, e eu acredito que as autoridades estão dando, né? E a gente deve, nesse momento, apoiar, reconhecer o esforço desses profissionais de saúde, né? Porque sem eles nós não podemos fazer muita coisa, né? São verdadeiros heróis. Nós temos que apoiá-los, né? E cada um de nós, né, fazer o que pode fazer, né? Não tem máscara descartável, isso já falta até nos hospitais. Fazer máscaras artesanais, elas funcionam muito bem com distanciamento. Com distanciamento, nós somos de uma geração que não tinha coisa descartável, nós operávamos com máscara de pano, que são tão eficientes quanto as descartáveis. Então, se falta fazer isso. Então, cada cidadão alagoano e brasileiro deve colaborar, né, para que o custo dessa epidemia, o custo humano em vidas, né, e o custo socioeconômico, ele seja o menor possível. As duas coisas são muito importantes, mas a preservação da vida se sobrepõe a qualquer outro tipo de interesse. Nós entendemos e respeitamos a agonia de todas as pessoas, né? Aquelas que têm um negócio grande, outras que têm um pequeno negócio, as que não têm nada, que essas estão em situação muito pior, as pessoas que não têm emprego ou vivem de empregos provisórios, né, que estão numa situação muito lamentável, essas é que têm que chegar muito rápido o outro suporte, né? É o suporte de alimentação, de insumos básicos, né? De apoio, né? Nessas horas as igrejas são muito importantes, mas a gente tem que fazer tudo à distância, as orações,
para que a gente tenha também uma paz de espírito, tenha muita serenidade, né? As autoridades e o cidadão comum também, para não tomar atitudes que depois possa se arrepender delas. Agora, doutor Vanderlei, o senhor tocou num ponto muito importante, que foi da união de estados e municípios, consequentemente também do governo federal, da união da classe política para enfrentar esse vírus. Agora, o senhor percebe uma falta de união da população que está polarizada, que politizou a pandemia, e isso pode trazer um prejuízo também, porque não há um discurso unificado. Existem, inclusive, muitas pessoas que não acreditam nessa doença, a doença do coronavírus, né? Olha, muitas pessoas, e algumas delas supostamente esclarecidas. Isso é que é estarrecedor, das pessoas não entenderem isso. Nessa hora, a gente tem que abandonar um pouco as redes sociais, por relativo a isso, e seguir a orientação dos cientistas, das pessoas que estudam isso, né? Se tiver numa guerra, a opinião que vai prevalecer é do general. Numa hora dessa, são os médicos, e não são os dermatologistas, os cirurgiões cardiovasculares, são os infectologistas, os epidemiologistas, pessoas que estudam a vida inteira isso, se dedicam a isso. E numa hora dessa, são essas pessoas que são os generais. Isso, com muita desinformação nas redes sociais, principalmente, né, com o mau exemplo de algumas autoridades, aí faz com que leve essa confusão, entendeu? E leva isso por um viés ou político, ideológico, que é uma estupidez, ideológico, ou religioso, ou qualquer outra forma que seja. Isso é uma coisa real, entendeu? É uma pandemia. É uma pandemia, não é localizada numa região. Já tivemos várias, mas foram coisas localizadas no mundo inteiro, né? Com um estrago terrível de vidas humanas e um estrago terrível também da economia. Nessa hora, a economia tem que ser deixada de lado. Ela tem que ter um grupo estudando isso, ajudar aqueles que precisam com qualquer tipo de socorro, principalmente quem está lá na ponta, as pessoas que estão lá no Jacintinho, estão no Benedito Bentes, pessoas que moram aqui na Ponta Verde, precisam conhecer esses lugares lá, porque não moram em Maceió, moram num lugar privilegiado, né? Tem que pensar neles, entendeu? E outro grupo ficar pensando na economia, de ver como é que a gente retoma isso o mais rápido possível. Quanto mais se gastar energia nessa quebra de braço, nessa balbúrdia, mas nós vamos atrasar tudo, né? Vamos atrasar o fim da epidemia, que ela vai ter que acabar. Nós vamos conviver com esse vírus até chegar uma vacina, mas vai chegar uma fase de calmaria e vamos demorar o resgate da economia. Nós vamos ficar, digamos assim, no final da fila. Então, as nações que estão cuidando mais rapidamente disso, e a gente viu essas nações desenvolvidas, elas vão sair na frente, nós vamos ficar atrás. E todo mundo, acho que depois dessa epidemia, a gente vai ter que pensar um pouquinho que tipo de sociedade a gente quer, né? Questionar o nosso egoísmo, de pensar só em si, né? De ver as nossas relações humanas, como é que elas estão, né? Como é que a gente pode contribuir, né, para o mundo ter mais harmonia, se tornar um lugar que a gente respire melhor, né, que a gente viva melhor, não só do ponto de vista material, né, mas principalmente do ponto de vista mental, né? A saúde mental é muito importante. As pessoas vieram ao mundo, não foi para ganhar dinheiro, para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer cirurgia. O objetivo do ser humano, Lucas, acredito, é ser feliz. E as coisas melhores da vida, elas não custam dinheiro. Amizade, né? Amizade, solidariedade, amor, carinho, essas relações humanas, elas não custam dinheiro. Custam esse capital humano que a gente tem, que é uma sementezinha que todo dia a gente tem que irrigar, tratar com muito carinho, olhar para o vizinho, olhar para os amigos, para os companheiros de trabalho, né? E estar com eles nas horas boas, né? E também nas horas difíceis, né? Compartilhar. Quando a gente compartilha as coisas, cada um dando um pouquinho, né? A gente faz coisas que a gente acha impossível. Eu mesmo, na minha vida de médico aqui em Alagoas, nós fizemos coisas que nós
as pessoas lá fora no Sul não acreditavam que ele era capaz de fazer transplante. Mas não fui eu, entendeu? Foi quando todos, um grupo inteiro, né, o hospital dá apoio, né, e acredita que é possível fazer. Então, cada um cumprindo a sua obrigação, uma tarefa que é gigantesca, ela se torna aparentemente simples, né, e possível de fazer. Né? Então, a gente vive para servir as pessoas. Né? As pessoas sozinhas, elas são infelizes. Quem completa a gente são os outros. São os outros seres humanos. É o olhar alheio que faz a nossa imagem. Não é a gente se olhando no espelho e se achando bonito ou se achando importante. Né? E as pessoas é que têm que ver o teu comportamento de vida. Então, nessas horas é que aparecem os líderes. Né? Na sua comunidade, onde você estiver, no seu local de trabalho, né? De ajudar, de confortar, né? Médico não salva ninguém. Né? O primeiro compromisso dele é cuidar, é acolher. Então, os médicos, e quando eu digo médico, entendo, é enfermeiro, auxiliar de enfermagem, todo esse pessoal que está mais ainda exposto a risco, né? Eles estão correndo risco de vida. Mas é uma oportunidade de se preparar a vida inteira para fazer isso. Né? Quem escolhe uma profissão, ele tem que conviver com esses riscos. Eu espero que isso passe logo, né? Que a gente volte a ter uma vida normal, mas que a gente faça algumas reflexões sobre esses conceitos básicos de vida, né? De amor, solidariedade. Muito obrigado por essa conversa, né? Por esses esclarecimentos e pela participação aqui no Acta. Viu? E muito obrigado e pedir para as pessoas com mais tolerância. Quando receber alguma coisa na sua rede social, não repasse se você não tiver uma informação segura. Né? Não dê uma resposta, às vezes, grosseira. Pensa para fazer isso no outro dia, né? Aquela palavra lançada, aquela mensagem repassada, aquela mensagem torta, pode até matar uma pessoa. Um abraço grande, Lucas, e estou torcendo também por vocês aí por esse empreendimento fantástico. Muito obrigado.